Perfeito. Novamente, quando a Escritura às vezes traz algumas listas para a gente tem a tendência de pegar as listas, as Escrituras e totalizar elas. Então, agora só tem 3 categorias de pessoas. Ou você é insubmisso, ou você é fraco, ou você é desanimado. Ou você está bem. Né? Vou colocar uma quarta ali. Então, quando a Escritura está fazendo isso, ela está ilustrando algumas realidades que as pessoas passam. Essas realidades, elas mudam, elas são orgânicas, elas são fluídas, elas são complexas. Né? Como a gente viu, a tristeza de Noemi se torna amargura. Há fraquezas que podem se tornar desânimos. Há desânimos que podem se tornar insubmissão. Há insubmissão que pode ser quebrada e se tornar fraqueza. Né? Quando a gente pensa em fraqueza, a gente está pensando aqui em alguma coisa que naquela pessoa ainda não está maduro, ou alguma questão no sentido mais comportamental, constitucional dela, que isso a inclina para alguma fraqueza, certo? Então, por exemplo, vamos lá. Há pessoas que são mais tendentemente melancólicas e tendem a ficar mais tristes mais regularmente, assim, né? Às vezes ciclicamente, ou às vezes prolongadamente com episódios, né? Digamos que você tem uma pessoa assim, então, na constituição dela, às vezes sem causa nenhuma, estava tudo bem, ela começa a ficar, o que a gente chama normalmente de deprimida. Quero evitar esse termo, porque ele é um termo diagnóstico, mas ela começa a ficar triste, melancólica, parece que tudo vai dar errado na vida dela, está tudo errado, nada dá certo, eu não sou ninguém, eu não sirvo. De certa forma, essa pessoa ela está faltando com fé. A aplicação ao evangelho dela é ainda ela trazer as boas novas do evangelho, trazer a verdade para ela. Mas a forma como você faz isso é diferente. Certo? Só que essa pessoa, muitas vezes que pode estar nesse momento de tristeza, ela pode acabar criando, às vezes, amargura. Né? Ou ela gera expectativas, né, que ela não comunica. Vamos lá. Clássico, né? Ela está passando por um tempo difícil e a reação dela é, em vez de chegar até um irmão ou até o pastor e pedir ajuda, ela começa a faltar aos cultos. Né? Não é incomum. E daí o que ela quer é um pequeno sinal que ela quer ajuda. Sim, a gente deve tentar ir ajudar. Mas não é a forma mais fácil que a pessoa... Se você fizesse isso com um médico, você não ia culpar o médico. Viu? Eu deixei de ir no plantão e você não veio até minha casa me atender, médico. Né? A gente espera isso de pastores que a gente não espera de nenhum outro profissional, por assim dizer. E de certa forma, sim, o pastor deve buscar a uma ovelha das 99 que se afasta. Mas o pastor tem 50 mil outras coisas para fazer. Digamos que o pastor acaba não conseguindo, não percebendo. E daí aquela tristeza que se tornou agora uma pequena insubmissão de faltar aos cultos, começa a se tornar uma raiz de amargura. Então você vê como pode, de uma pequena tristeza, levar até uma amargura de um abandono do culto, de um abandono às vezes até a Deus. Né? Ou seja, essas classificações, elas nos ajudam a tentar analisar a situação e tentar dar o remédio apropriado para o momento apropriado. É isso que um bom médico faz. Ele vai tentar diagnosticar e, para aquele momento, prescrever a quantidade necessária do remédio. Num segundo momento, talvez tenha que aumentar o remédio ou diminuir o remédio, ou mudar o remédio. Ou seja, você lida com a realidade que está à sua frente. E você lida sempre não, mas boa parte das vezes, do tratamento mais brando até o mais energético. Tirando o caso de 1 Coríntios 5, esse parece ser o movimento mais natural quando a gente está lidando com nossos irmãos. Então nós começamos... A primeira coisa aqui de qualquer um deles é que você começa a ouvir. Né? Você para de assumir as coisas, você para de saber por que está tudo errado na vida daquela pessoa, você abandona o seu chapéu de expert e você abre o seu ouvido para ouvir e entender. E conforme você vai estar ouvindo e entendendo, aquelas classificações vai te ajudar. Não, ela já está com fraqueza, não, ela está triste, ela está abatida, está desanimada, está já insubmissa, está amargurada, a coisa está ficando pior. Onde a gente está agora?
E depois de ouvir, você vai conseguir, talvez, prestar alguma ajuda. E mesmo que você não consiga prestar toda a ajuda, você começa com alguma ajuda. E depois, quando você se vê incapaz de continuar, não seria problema nenhum você dizer: minha irmã, eu acho que a gente precisa, talvez, aprofundar essa questão. Eu iria com você, junto com o pastor, para a gente conversar sobre isso. Vamos? Né? Você acompanha a pessoa, está junto à pessoa, você fornece apoio à pessoa. Ou seja, a gente precisa tomar cuidado também. Né? Há momentos onde a Bíblia fala para a gente ser extremamente energético de uma vez. Né? O primeiro caso de 1 Coríntios 5. Há um pecado escandaloso que uma das cidades mais perversas da região da Ásia Menor estava escandalizada. E a igreja estava apática. E Paulo demanda uma reação energética de expulsão daquele membro. Certo? Há outros momentos, e a grande maioria dos momentos, onde você é mais compassivo. Então, por exemplo, há um irmão que está sendo seduzido pelo erro, você vai tentar educá-lo e tentar ajudá-lo. Há alguém que se põe como um mestre falso, se põe como mestre, mas é um falso mestre, você vai ser mais energético. Né? João fala para nem receber quem nega a encarnação. Se Cristo, se Deus Filho não encarnou para você, você não entra nem aqui na porta. Entendeu? E naquela época as igrejas se reuniam em casa, então é literalmente fechar a porta na cara da pessoa. Né? A gente não quer o seu ensino aqui. Você quer vir aprender, sentar e ficar quieto e se converter? Beleza. Se você quer começar a criar relacionamentos para influenciar as pessoas, sai daqui. Certo? Ou seja, saber analisar essas questões é o princípio da sabedoria. Novamente, daí volta em paciência e sabedoria, paciência e entendimento. É a impaciência que não vai saber adequar a resposta ao momento.